Aviso: este episódio contém descrição de violência. Choro e gritos de desespero. Uma pessoa filmando de forma amadora com um celular na mão vai andando entre os corpos ensacados no chão. Uma cena difícil de se imaginar e também de contar, mas real no Irã neste início de 2026. São pessoas que ousaram protestar contra o regime e que foram mortas, barbaramente mortas. E os relatos incluem necrotérios lotados, execuções e atiradores da Guarda Revolucionária disparando contra civis. O governo iraniano cortou o acesso à internet para tentar evitar a divulgação de imagens e informações. Não é a primeira vez que manifestações de grande proporção tomam as ruas do país. Em 2009, os iranianos questionaram o resultado da eleição presidencial. O clima é de tensão no Irã depois da reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Manifestantes, a maioria jovens, foram às ruas protestar contra a vitória. Eles acusam o governo de fraude eleitoral. Forças de segurança iranianas prenderam mais de 100 pessoas acusadas de organizarem as manifestações. Em 2022, uma jovem foi assassinada a pauladas sob custódia policial, simplesmente por usar o véu do jeito errado. A porta-voz da ONU disse que existem relatos de que Mahsa Amini foi espancada na cabeça com um cacetete. Disse ainda que a chamada Polícia da Moralidade ampliou o patrulhamento nas ruas e tem usado violência contra as mulheres. A morte de Amini na semana passada provocou protestos em várias partes do Irã, inclusive na capital Teherã. Mas desta vez, a coisa é diferente. A crise atual começou a tomar corpo em 28 de dezembro, num mercado de Teherã. Uma greve de comerciantes cresceu rapidamente e logo milhares de pessoas passaram a marchar nas principais cidades iranianas. E o que motivou a onda de protesto? O bolso. A crise econômica se aprofundou com a desvalorização da moeda local. Em um ano, o real perdeu 56% do valor frente ao dólar. E o preço dos alimentos teve um aumento médio de 72%. Mas não só. Logo passaram a exigir a queda do regime radical islâmico dos ayatollahs no poder desde a Revolução Islâmica de 1979. O regime reagiu com uma violência brutal. Iranianos denunciam essa repressão e massacres. Mesmo com acesso à internet cortado, organizações internacionais calculam entre 2 mil e 12 mil o número de mortos. Enquanto se equilibra para tentar abafar os protestos internos, o governo iraniano se vê na mira de Washington. Os Estados Unidos têm cerca de 40 mil soldados na região, além de tropas posicionadas no Iraque, na Síria, no Egito e em Omã. Os americanos mantêm bases na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Jordânia. E a principal e maior no Catar. O presidente Donald Trump ameaçou uma nova intervenção. Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, os Estados Unidos irão ao socorro deles. Estamos armados e prontos para agir, escreveu o presidente americano. O presidente americano convocou os manifestantes iranianos a tomar o controle das instituições e também avisou que a ajuda está a caminho, sem dizer quando, nem como, em que forma. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Irã, a crise inédita e a repressão do regime. Meu convidado é Demetrio Magnoli, comentarista da Globo News e colunista dos jornais O Globo e Folha de São Paulo. Sexta-feira, 16 de janeiro. Demetrio, a gente tem acompanhado com bastante preocupação a escalada de violência diante dos protestos no Irã. Eu quero começar te ouvindo sobre a origem dessas manifestações, né? Quem é que está por trás dela? Que atores aparecem? O que é importante de frisar neste momento? São manifestações bastante diferentes daquelas do último ciclo de manifestações no Irã, que se deu em 2022. Naquela ocasião, o foco
era a questão da polícia da moralidade, a repressão às mulheres, a questão do véu, de mulheres poderem mostrar o cabelo em público. As mulheres foram a vanguarda daquelas manifestações imensas de 2022 e a juventude se somou àquelas manifestações. Que começaram, inclusive, pelo assassinato, pela execução da Mahsa Amini, que colocou um véu errado, só por colocar um véu errado, né? Exatamente, exatamente. E aquilo foi o apito da panela de pressão, levando a uma revolta generalizada no país, principalmente nas grandes cidades. A diferença agora é que as manifestações começaram em outro setor, começaram no Bazar de Teherã, entre os comerciantes de Teherã, que foram, no passado, uma base de apoio do regime teocrático, mas não são mais, porque o que deflagrou as atuais manifestações foi o desastre econômico do país. O fato de que a moeda, o real, não vale mais quase nada, a inflação dispara e a situação econômica, em geral, nunca foi tão ruim na história da República Islâmica. Aquelas manifestações iniciais dos comerciantes produziram uma onda de manifestações populares muito mais heterogênea do que as de 2022 e que se espalharam, isso é importante, pelas pequenas cidades do interior e com grande intensidade nas regiões curdas do oeste do país, perto do Iraque, mas que tomaram Teherã, tomaram também as grandes cidades. Então, essa é a principal diferença. E há outras diferenças que a gente pode até conversar na situação internacional e geopolítica do regime iraniano, que é muito menos estável do que em 2022. Bom, dessa vez, como você diz, a insatisfação é mais ampla, marcada, portanto, por questões econômicas e uma insatisfação muito grande no bazar, como você acabou de nos dizer. Mas e a reação do regime? Tem diferença de 2022 para cá? Veja, 2022 houve uma onda de repressão muito grande, mas nunca houve um banho de sangue das dimensões que aconteceu nos últimos dias. Os números são incertos porque há um blackout geral de internet. O regime desligou o Irã do resto do mundo. Então, são diferentes fontes de informação, mas com certeza, no mínimo, mais de 2.400 pessoas foram mortas nas ruas por munição real. A ordem das forças de repressão foi utilizar munição real contra os manifestantes. E isso gerou um banho de sangue, né? Donald Trump tinha dito, no início do banho de sangue, que os Estados Unidos iriam intervir se o regime matasse as pessoas nas ruas. Foi o que o regime fez, em larga quantidade, né? Há fontes que falam em vários milhares de mortos, talvez até 12 mil mortos, não se sabe ao certo. Os hospitais se tornaram hospitais típicos de uma zona de guerra, porque o regime fez guerra interna contra a sua população. E, nesse momento, parece ter conseguido conter a onda de manifestações. A agência iraniana de notícias One divulgou imagens de uma aparente calma em Teherã. Mas, como o bloqueio da internet continua, é difícil ter uma confirmação independente. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse que está focado em resolver alguns dos problemas econômicos que levaram os iranianos às ruas. Uma notícia que eu vi ontem, Demétrio, me deixou bastante impressionada. Médicos de hospitais locais relatando que há uma espécie de padrão nas execuções de parte dos mortos, né? Que as pessoas chegam nos hospitais com um tiro nos olhos ou na cabeça, ou os dois. Que há, portanto, um padrão nessa execução. Exatamente. São jovens, adolescentes, muitas vezes, adultos jovens com tiros na nuca, com tiros entre os olhos, com tiros na cabeça. São execuções a sangue frio.
É isso que se viu nos últimos dias no Irã. Quando essa história for contada até o fim, nós vamos estar diante de um dos maiores e mais cruéis massacres da história contemporânea. E isso revela que o regime sentiu claramente que lutava pela sua sobrevivência. Aliás, continua lutando. É a sobrevivência do regime que foi posta em questão por essa onda de manifestações. O regime está muito isolado. O que não existe no Irã, e isso é importante destacar, é a defecção de forças em armas. Ditaduras violentas baseadas nas forças armadas costumam cair quando as forças armadas desistem de reprimir o povo e voltam às suas armas contra o regime. É isso que aconteceu em vários países árabes ao longo das últimas 2 décadas. Não é isso que se vê no Irã. E por que não se vê no Irã? Porque o exército oficial, o exército regular, é o exército de mentira. O exército de verdade, a força mais bem armada, mais poderosa do Irã, é um exército paralelo, ideológico, que é a Guarda Revolucionária, que tem sob seu controle a Basij, que são as milícias populares, centenas de milhares de civis ligados ao regime, armados e que atuam junto com a Guarda Revolucionária. É por esse motivo, além do fato de não existir uma liderança e uma estrutura organizacional clara da oposição, é por esse motivo que eram muito exageradas as profecias de queda do regime. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Demétrio. Bom, você já passou por esse ponto do isolamento do regime. Eu queria debulhar um pouco esse argumento para saber quais são os sinais disso. O que a gente viu acontecer nos últimos tempos que permitem essa constatação? Veja, vamos continuar a nossa comparação com a onda de manifestações de 2022. Naquela ocasião, o regime iraniano enfrentava sérios problemas internos, mas se via e era visto como uma potência regional estável no Oriente Médio, a segunda maior potência no Oriente Médio, só depois de Israel. O Irã, de 2022, tinha uma parceria ativa, funcional, com a Rússia. Isso acabou porque a Rússia concentra todas as suas atenções e esforços na invasão imperial da Ucrânia. O Irã tinha, em 2022, o seu anel de fogo em torno de Israel, o chamado eixo da resistência, ou seja, a sua rede de alianças com o regime da Síria, com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas na faixa de Gaza, com os Houthis no Iêmen. O anel de fogo foi destroçado quase completamente. O regime sírio caiu, o Hezbollah hoje é uma sombra do que foi, o Hamas é também uma sombra do que foi. Então, todo esse aparato de aliados regionais desapareceu. E, por fim, o Irã foi humilhado durante os 12 dias de guerra de bombardeios com Israel. Essa humilhação, além de ter consequências materiais na defesa antiaérea iraniana, que foi bastante reduzida, tem consequências políticas. O regime iraniano passou a ser visto como um regime impotente militarmente. Então, tudo isso contribui para uma situação mais crítica do que nunca na história da República Islâmica. Com o agravante, né, de Rússia olhando muito mais para Ucrânia e o fator Trump, porque o presidente americano afirmou que a ajuda... Primeiro ele afirmou que a ajuda estava a caminho, mas depois ele meio que deu uma recuada de que as informações que chegavam para ele era de que os massacres haviam recuado, etc. e tal. Como é que você avalia a performance de Trump, a pressão que ele ora faz e ora deixa de fazer? Até o momento é desmoralizante para Donald Trump, porque Donald Trump havia dito que havia uma linha vermelha. Se o regime
matasse as pessoas na rua, os Estados Unidos responderiam. Ele não deixou claro qual seria a resposta, mas nitidamente ele se referia a uma resposta militar significativa. O mundo passou as últimas horas em alerta, em busca de sinais dessa ofensiva militar. E esses sinais vieram. Fontes do governo disseram a agências de notícias internacionais que os Estados Unidos começaram a retirar funcionários não essenciais de bases estratégicas no Oriente Médio. Um outro sinal importante é a presença da Marinha Americana na região. O destroyer Roosevelt entrou no Mar Vermelho nos últimos dias, aumentando para 3 o total de navios de guerra americanos com capacidade de disparar mísseis contra o Irã. O regime fez isso em quantidade inesperada para todo mundo. E Donald Trump não reagiu. E então ele fez uma segunda ameaça. Se o regime começasse a executar presos, né? Hoje havia uma execução marcada, ontem havia uma execução marcada, e então ele retaliaria. Ou seja, ele ofereceu um álibi para si mesmo e uma chance para o Irã escapar da retaliação dos Estados Unidos. O Irã suspendeu até o momento a execução programada e Donald Trump aparentemente não tomará outras medidas a não ser sanções individuais contra figuras do regime. Os Estados Unidos reduziram o nível de alerta na base militar no Catar e depois de retirarem funcionários e aviões não essenciais, autorizaram que eles voltassem para lá. Hoje, o presidente americano reagiu à notícia de que o manifestante Erfan Soltani não seria condenado à morte. Escreveu: "É uma boa notícia. Tomara que isso continue." A porta-voz da Casa Branca disse que Trump soube que 800 execuções programadas para ontem foram suspensas, mas afirmou: todas as opções continuam sobre a mesa do presidente. Ou seja, a linha vermelha posta por Trump não funcionou, não deteve o regime e não foi efetivada pelos Estados Unidos. Até o momento, Trump se desmoraliza nas suas ameaças. A execução a que você se referia do Erfan Soltani, que teve a sua sentença à morte decretada em 2 dias. A família entrou em desespero, o assunto correu o mundo e chocou o planeta inteiro, naturalmente. E segundo o regime, essa execução, pelo menos segundo informações dadas supostamente pelo regime, essa execução teria sido ao menos adiada, né? As informações do regime, elas são oscilantes. Inicialmente, o regime havia informado a família sobre essa execução, que deveria ter ocorrido antes, segundo a informação à família. A família se despediu do jovem prisioneiro e hoje o regime diz que nunca houve uma sentença de morte. Nitidamente, é um diálogo entre o regime e Donald Trump. Nitidamente, o jovem manifestante está sendo poupado, ao menos provisoriamente, de tal forma a oferecer a Trump uma saída, né, diante da sua ameaça. Não que a ameaça de Trump pudesse evitar a repressão. Uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã não mudaria a repressão em terra, porque não seria, em hipótese nenhuma, uma invasão do país pelos Estados Unidos. Talvez uma ação militar dos Estados Unidos tivesse até efeitos contrários, fazendo com que a população, uma parte dela, se coesionasse, ao menos provisoriamente, em torno do regime, diante da ameaça externa. Então, os efeitos de uma ação de Trump não necessariamente seriam benignos, provavelmente seriam malignos, mas o fato é que a ameaça dele se revelou vazia, pelo menos até esse momento. Quando você olha para o Irã, estudioso que é, professor que é, o que você enxerga? Você enxerga algo como o Friedrich Merz da Alemanha, que disse que o regime estava com os dias contados, estava muito perto do fim? Ou você ainda enxerga fôlego do regime dos ayatolás para
continuar no poder? Olha, Friedrich Merz estava errado. As declarações dele foram dadas em meio às grandes manifestações que, no momento, pararam em função do banho de sangue e foram, vamos dizer assim, muito pouco responsáveis, porque não há indícios, no momento, de que forças em arma no Irã estejam se voltando contra o regime, e não há indícios de defecções na alta cúpula do regime. Né? Aqui ou ali, em regiões curdas, principalmente, forças policiais se negaram a reprimir, mas foram coisas marginais. A Guarda Revolucionária, a Basij, a Milícia Popular, a cúpula dos ayatolás, a cúpula da Guarda Revolucionária, não há sinal de defecções nesse campo. Então, é muito difícil imaginar que possa acontecer aquilo que Trump conclamou os iranianos a fazer. Trump disse: tomem o poder, tomem as instituições. Não é assim que funciona. Regimes de força caem quando existe, além de uma forte pressão popular, uma fissura muito importante no núcleo do regime. E essa fissura ainda não aconteceu. Isso não quer dizer que o regime tenha um fôlego histórico. O regime perdeu as condições de estabilidade que um dia teve. Essa onda de manifestações marca o início do fim. Mas quando o regime vai cair é algo que ninguém pode dizer. O Irã, Demétrio, tem um papel fundamental no quadro de estabilidade da região ou de instabilidade, né, ali no Oriente Médio. Eu queria entender o que acontece na região se as coisas piorarem muito por lá. Pois é, quando se olha para Israel e para a maior parte dos países árabes, as monarquias do Golfo, o desejo de todos eles é a queda do regime iraniano. Mas o medo de todos eles é a explosão de instabilidade regional que uma queda pode provocar. Um dos fatores que levou o Donald Trump a não retalhar no Irã foi a oposição das monarquias do Golfo a uma retaliação e de Israel a uma retaliação, porque o Irã responderia atingindo alvos americanos nas monarquias do Golfo, bases dos Estados Unidos, principalmente a grande base no Catar, e alvos de Israel. Essa seria a forma do regime iraniano procurar coesionar uma parcela, mesmo que minoritária, da população, apresentando a revolta interna como resultado da ação de forças externas, né? E não interessava para os países árabes, e nesse momento também não para Israel, uma confrontação militar com o Irã, mesmo limitada. Irã tem o segundo maior efetivo militar do Oriente Médio. Tem 1.513 tanques de guerra e 1.285 veículos blindados. Tem 6.798 veículos de artilharia e lançadores de mísseis. Possui 199 navios, contando com a Guarda Revolucionária. O Irã tem o Keiba, míssil com alcance de 2.000 quilômetros, e o Sejil, que consegue viajar até 2.500 quilômetros. A Força Aérea do Irã conta com um caça-bombardeiro Su-24 e um caça supersônico F-14. A queda do regime do Irã será bem vista em quase todo o Oriente Médio, mas o que todos se perguntam é: no lugar do regime teocrático vem o quê? Porque o que não existe no Irã é uma clara alternativa de poder ao regime teocrático. E você vê a possibilidade de um retorno da monarquia dos Pahlavi, não? Veja, essa é uma alternativa muito improvável. O filho mais velho do antigo Shah Reza Pahlavi, ele se apresenta do exterior como uma alternativa de poder. Só que ele não tem a estatura, a popularidade e um consenso nacional suficientes para se apresentar como uma alternativa de poder. A maioria da população iraniana não quer um retorno à monarquia,
quer o fim da teocracia. Que é democracia, né? A maioria quer democracia. O Irã é um país, isso pouca gente sabe no Ocidente, muito mais sofisticado do que parece. É uma sociedade muito mais sofisticada do que parece e que, embora tenha vivido raros períodos de liberdades, né, é uma sociedade moderna em vários aspectos, bastante mais moderna do que diversos vizinhos árabes. É o antigo Império Persa. Então, a sociedade iraniana, ela quer as liberdades do Ocidente, e ela conhece as liberdades do Ocidente. O Shah, o filho do Shah Reza Pahlavi, ele não tem as condições para gerar um consenso político sobre o caminho a seguir. O principal negociador do governo Trump, Steve Witkoff, teve uma reunião secreta no fim de semana com o herdeiro do último monarca do Irã. Reza Pahlavi vive exilado nos Estados Unidos e tem se apresentado como possível líder caso o regime dos ayatolás iranianos entre em colapso. O pai dele, o Shah Reza Pahlavi, foi derrubado durante a Revolução Islâmica de 1979. É por isso que, nesse momento, não dá para ver uma alternativa. A oposição iraniana é muito ampla, mas é muito fragmentada. Ela não tem uma estrutura organizativa. Não aconteceu no Irã algo que aconteceu na Venezuela, uma eleição onde a oposição foi vencedora e existem pessoas, figuras, personalidades, rostos que representem a alternativa política ao regime. Demétrio, foi muito bom conversar contigo, como sempre. Obrigada e bom trabalho. Espero poder te chamar de volta, a depender dos desdobramentos lá no Irã. Sempre um prazer, Natuza. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Este episódio usou áudio da AFP. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva e Carlos Catelan. Neste episódio, colaborou também Paula Paiva Paulo. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.